Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente pode dizer que bem não está, né? Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis em vários sentidos, né? Estamos enfrentando uma enfermidade mortal, letal, e nós podemos dizer que todos nós estamos sujeitos a essas dificuldades. Estamos vivendo dias difíceis no nosso país, onde nós não temos justiça. E eu vou começar esse vídeo para nós estarmos estudando o livro de Isaías, e nós vamos ver tantas coisas parecidas com o que aconteceu lá no tempo deste profeta, no reino de Judá, onde ele profetizou, no reino também de Israel, onde ele também profetizou. E tantas coisas se assemelham com os nossos dias, porque a palavra de Deus, quando Deus emite a sua palavra, ela é atual e ela é contextualizada espiritualmente nas nossas vidas. Nós sabemos que o livro de Isaías ele foi escrito para o povo de Judá. Isaías foi um profeta escolhido por Deus para trazer muitas profecias a respeito do Messias, do nascimento do Messias, da morte de Jesus, também do futuro glorioso, e também para repreender a nação, também para profetizar, falar da queda da nação, das invasões, dos inimigos, e muitos momentos nós vamos ver ali no livro de Isaías. É um livro maravilhoso. Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento, mas nós encontramos neste livro palavras confortadoras para a nossa vida também. Quantas vezes eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, que é familiarizado com a palavra de Deus, eu tenho certeza que você muitas vezes já recorreu a este livro para buscar uma palavra de Deus, para buscar um consolo, para buscar uma resposta. E eu sei que Deus falou ao seu coração, né? Então, antes de começarmos, vou mostrar para vocês aqui minha companheira. Tá aqui, minha companheirinha aqui. Cadê? Ai, deixa eu ver minha câmera aqui. Minha gatinha, a Rosa, tá sempre comigo nos meus vídeos. Às vezes vocês não veem, mas ela tá aqui do ladinho. Porque ela gosta de ficar comigo, eu venho pra minha mesa, ela gosta de ficar aqui do lado. Me acompanha, tá? Só para vocês, apresentá-la para vocês. E então, queria pedir para você que você possa curtir este vídeo no canal, possa assistir até o fim, possa aprender a palavra de Deus. Se você gostar e achar que alguém vai gostar, compartilhe também esta palavra, que ela possa abençoar e edificar sua vida. Se você não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a impulsionar o canal, porque o nosso objetivo é estar pregando a palavra. Nós estamos num tempo que nós não estamos podendo nos reunir muito, não estamos tendo aulas, não estamos podendo estudar, como nós temos o costume nas nossas igrejas, né? Eu tenho na minha igreja. Então, este é um propósito de nós estarmos aprendendo aqui, né? Nesse vídeo. Graças a Deus que Deus nos tem dado este mecanismo e este canal e este meio aqui, ok? Olha, veja bem, vou começar lendo Isaías 5:20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça.
Será que Deus está falando para nós hoje? Olha esta palavra aqui. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías 10, 1. Deus está falando com o povo de Israel, o povo de Judá. Deus está chamando a atenção da impiedade e da injustiça daqueles dias. E a palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra diz que toda a escritura é inspirada e apta para discernir, redarguir, ensinar em justiça. Então esta palavra nós tomamos posse dela pela fé. Porque nós sabemos, nós vamos ver, estudar, e que ela foi escrita num tempo para um povo. Mas nós nos apropriamos desta palavra pela justiça e pela fidelidade de Deus, porque nós cremos em tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fala. Nós cremos na justiça de Deus. E assim como Deus enviou mensagens para este povo que nós estamos vendo aqui. E também Deus, através do profeta, profetizou a vinda do Messias, o nascimento, a morte dele, profetizou a queda da nação, também deu livramento dos inimigos que vieram sobre as nações, porque nós vamos ver que Isaías ele profetizou durante muitos anos e ele profetizou durante 4 reinados, então muita coisa aconteceu. Então nós cremos que Deus, ele tem também para nós uma palavra atual hoje, uma palavra de esperança. E nós encontramos neste livro aqui. E eu ainda quero, antes de começar a falar do livro, ler quantos de nós já não nos apropriamos desta palavra para a nossa vida pessoal, que está em Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eu quero que você tome posse desta palavra, meu querido, você que está ouvindo este vídeo. Eu quero que pela fé você tome posse desta palavra, porque esta palavra é atual, ela é para os nossos dias. E nós tomamos pela fé as promessas do Senhor, porque ela está também sendo contextualizada com os nossos dias. Amém? Em nome de Jesus. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem em Cristo Jesus. Como assim? Esta é uma promessa feita para Israel e nós tomamos posse dela pela fé em Cristo Jesus. Porque a nossa fé está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus diz: tudo quanto pedirmos no nome dele, crendo, nós receberemos. Então nós cremos segundo a palavra. Então nele nós receberemos todas as coisas. Amém? Muito bom. Então vamos falar alguma coisa aqui do livro, né? Talvez nós tenhamos que dar só uma introdução hoje. Mas vamos lá. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva. Ele é o profeta da salvação, porque ele vai falar no livro dele sobre a salvação em Cristo Jesus. Ele vai trazer, quando ele fala assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele está então trazendo já uma revelação do nascimento, da vinda de Jesus, do seu nascimento em carne, né? Então ele é
o profeta da salvação. E ele emprega esta palavra salvação quase 3 vezes mais que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento. E então o livro dele é o que mais fala a palavra salvação. E ele é chamado o profeta evangélico, porque dentre todos os livros do Antigo Testamento, suas profecias contêm as declarações mais plenas e mais claras sobre Jesus. Sua visão da cruz é a profecia mais detalhada sobre a morte expiatória de Jesus, como lá no Isaías 53, né? Como ele descreve todo o sofrimento de Jesus. Quando ele fala, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Quando ele vai lá explanando e fala, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, né? Então, ele traz toda esta revelação bem detalhada sobre a morte de Jesus. Ele era filho de Amós. Seu pai era Amós, mas não vamos confundir Amós, o profeta que escreveu o livro. Ele era centrado em Jerusalém, durante os reinados de 4 reis. Então, ele profetizou no reinado dos reis de Judá, tá? Porque o reino era dividido, então havia os reis de Judá e os reis de Israel. Judá é o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e o reino do norte é Israel, que a capital era Samaria, tá bom? Então ele foi centrado no reinado dos reis de Judá, que eram os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele era casado com uma mulher que recebia o nome de A Profetisa no livro dele, mas não fala mais muitos detalhes não. Não se sabe se ela era realmente uma profetisa ou se ela levava este nome porque ela era esposa do profeta. E ela deu 2 filhos ao profeta Isaías. E seus 2 filhos receberam nomes diretamente relacionados ao seu ministério. E os nomes dos seus filhos, eles atuavam assim como sermões, né? Porque veja bem o nome deles, né? Um se chamava, a tradução do nome dele era Rápido, Despojo, Presa, Segura, né? Interessante. Então, todo lugar que eles iam e os seus nomes eram mencionados, os seus nomes traziam para as pessoas uma mensagem de Deus, né? Rápido, despojo, presa, segura. Em hebraico, Maher Salal Hashbaz. E traz em si a ideia do juízo de Deus. Deus iria julgar o povo de Judá por causa do pecado. Então o nome deles estava sempre anunciando que Deus haveria de julgar o seu povo por causa do seu pecado. O outro filho se chama Um Resto Volverá, que em hebraico se diz assim, Shir Yashub, ou Sir Yashub, o remanescente voltará. Então aí já tornando-se uma mensagem de esperança, assegurando que o remanescente do povo sobreviveria ao juízo de Deus, né? E quando a Bíblia sempre trata sobre um remanescente, ela está falando que sempre vai haver do povo dele, do povo escolhido dele, um resto, né? Como o próprio nome do filho de Isaías fala, um resto volverá, um resto, um pequeno grupo ainda sobra, né? Ainda sempre vai ter um pequeno grupo que é fiel, que vai ali servir ao Senhor. E através deste pequeno grupo, que é chamado de remanescente, né? Deus então iria sustentar no seu juízo. Isaías
Ele era membro de uma classe aristocrata de Jerusalém e ele era dotado de autoridade. Sua autoposição se revela porque ele tinha liberdade, ele transitava assim, com muita liberdade na corte real. Ele intervinha em assuntos de Estado e se relacionava com sacerdotes e com portadores de altos cargos na capital do reino. Sua obra é ampla e foi comunicada maravilhosamente, como nós já vimos um pouquinho aqui no começo desse vídeo, né? Foi um grande poeta e profeta, e ele era determinado, sincero e compassivo. Ele é o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Então, todos os livros proféticos, o dele é o maior. Como contemporâneo de Oséias e Miqueias, ele profetizou durante os últimos anos do Reino do Norte, mas ministrou também ao Reino de Judá. O que ele profetizou no Reino do Norte? O Reino do Norte é exatamente Israel, cuja capital me deu branco. Samaria, cuja capital é Samaria, e eles foram tomados pelos assírios, porque naquela época os assírios eram o povo dominante, eram as nações inimigas do povo de Deus, tanto de Judá quanto de Israel, e sempre estava pelejando com eles. Nós vamos ver alguma coisa aqui, né? E o Reino do Norte, que é Israel, com a capital em Samaria, ele foi tomado, destruído e não voltou mais a este reino, tá? No ano 722 a.C., pelos assírios, tá? E depois também os assírios também afrontaram, que nós vamos ver alguma coisa da história, também o rei Ezequias, que era rei em Judá. Então, só para vocês entenderem que o Reino do Norte era composto por 10 tribos, que foi dividido quando Salomão morreu e o seu filho Roboão deveria assumir o trono, que até então era um reino só, né? E mais porque ele desobedeceu, e é toda uma história que não cabe aqui, mas só para vocês terem ideia. Então, por causa da desobediência dele, do que Deus havia falado, o reino foi dividido. O Reino do Norte ficou com Jeroboão, que não era um homem de linhagem de rei, não tinha linhagem nenhuma, e era um homem mau, segundo os olhos de Deus, mas ele tomou o poder e ele ficou então com 10 tribos. E quem quis seguir Roboão, que era o filho de Salomão, ficou então no Reino do Sul, que era Judá, e a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, acho que meia tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos, então, ficou com o Reino do Norte, que é Israel. E então Isaías, ele viveu nesse tempo, e ele então profetizou a queda do Reino do Norte, tá? Depois do fim de Israel, então em 722 antes de Cristo, ele advertiu Judá sobre o juízo a ser promovido não pela Síria, mas pela Babilônia. Então veja, o Reino do Norte foi destruído em 722 a.C. pelos assírios, na época que Isaías era contemporâneo ali. Mas ele também profetizou a queda de Jerusalém, do Reino do Sul, de Judá, que não seria pelos assírios, mas pela Babilônia. E ele profetizou, inclusive, não só a queda, né, mas ele profetizou até a volta do povo,
que no livro dele ele até menciona o rei Ciro, né, que seria o responsável por dar carta autorizando o povo a voltar para Jerusalém. Então Isaías também profetizou isto, e ele fez isso 150 anos antes disso acontecer. Com riqueza de detalhes foram suas profecias, né? Porque os babilônios invadiram Jerusalém no ano 586 a.C., então muito à frente do tempo dele, né? E ele então profetizou, inclusive mencionando o reino da Babilônia, e que nem ainda tinha alcançado o poder que tinha na época, né? Então, como em todas as crises, Isaías escolheu seguir ao Senhor, a fé no Senhor, né? Ele então, repetindo o que eu falei aqui, profetizou que Deus iria libertar a cidade das mãos dos assírios. E o Senhor cumpriu a promessa. Estou lendo aqui meu script. Ele profetizou para o reino de Ezequias que o Senhor iria libertar das mãos dos assírios. Isso no tempo dele, tá? Então, o anjo do Senhor matou 185.000 assírios e Senaqueribe voltou para Nínive, que está lá em 2 Reis 18, 19 e Isaías 36, 37. E essa é uma história simplesmente fantástica dos tempos de Isaías, deste rei assírio, rei Senaqueribe, que afrontou o povo, né, de Judá na época do rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi um rei bom aos olhos do Senhor, foi um rei segundo o coração de Deus, não que ele não tenha falhado, ele falhou também, mas ele foi um rei bom, sendo que o seu pai tinha sido um rei mau, e o seu filho depois veio a ser Manassés foi um dos reis mais terríveis, piores, horrendos que Judá teve, né? Então, para vocês verem que o pai era ruim e o filho iria ser ruim, mas ele era bom aos olhos de Deus. E ele passou por essa experiência com este rei Senaqueribe, rei da Assíria, e aí tem toda a história cumprida, né, para assim contar aqui no vídeo, mas vocês podem ler 2 Reis capítulo 18 e 19 e Isaías 36 e 37. Mas é mais ou menos assim, o rei mandou o seu representante lá, né, afrontar o povo, e ele chega ali e fala assim, por um acaso, né, os deuses das outras nações, né, ele menciona os deuses lá, conseguiram livrar suas nações do rei da Assíria, né, e ele menciona as nações, menciona os deuses lá. Acaso o Deus de vocês, né, fala para o povo de Judá, acaso o Deus de vocês vai poder livrá-los? Se as outras nações não puderam ser livres do poder da Assíria, por que vocês seriam, né? E aí depois tem um momento que o rei da Assíria, o Senaqueribe, manda uma carta afrontando, e ele não afronta o rei, mas ele afronta o Deus de Israel. E aí então é que entra o profeta Isaías, trazendo a resposta de Deus, né, para Ezequias, dizendo que o Senhor daria vitória e livraria, né, aquela passagem maravilhosa que tem até hinos, né, que nós cantamos, porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, né, porque ele foi um inimigo terrível e ele colocou o Deus de Israel no mesmo patamar que os outros deuses ali, porque os outros deuses não puderam livrar as outras nações, como que o Deus de Israel iria livrar? Então ele colocou o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, como sendo como os outros deuses, que nem deuses eram, né? Então Deus falou, então tá bom,
eu vou colocar um anzol na sua boca, eu vou colocar um freio no seu nariz, eu vou puxá-lo, né? E tem toda a profecia do Senhor através de Isaías, né? E fala na história que o anjo do Senhor, numa noite, sem que eles guerreassem, enquanto o exército assírio dormia no seu acampamento, o anjo do Senhor matou 185 mil assírios. E aí Senaqueribe, né, derrotado, porque seus soldados, os poucos que viveram, quando eles levantaram de manhã, só eram corpos mortos no acampamento deles, né? Então Senaqueribe voltou para a sua cidade. E aí a história conta que ele foi morto pelos seus 2 filhos à espada. Seus próprios filhos o mataram. Então foi esta sentença para este rei impiedoso que afrontou o Deus de Israel. Houve um momento ali em que Ezequias levantou a carta de Senaqueribe, a carta de afronta de Senaqueribe aos céus, e orou a Deus, né? Esse mesmo rei Ezequias é o rei que Deus mandou o profeta Isaías falar: põe a sua casa em ordem, porque o Senhor vai te recolher, você vai morrer. E ele então, né, na história diz que ele estava deitado em sua cama, ele se virou para a parede e ele orou a Deus. E a sua oração foi respondida. E o profeta voltou e dizendo para ele que o Senhor ouviu a oração dele e acrescentou 15 anos a mais na sua vida. Então são histórias maravilhosas de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, né? E para nós eu vou terminar este vídeo, porque aí nós vamos entrar em outros assuntos, dizendo o seguinte, né? Que segundo a tradição, Isaías ele foi cerrado ao meio, esta foi a sua morte, conforme está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 37. E exatamente pelo filho de Ezequias, deste rei, né, que ele ministrou na época de Ezequias, o ímpio rei Manassés. Manassés foi um rei tão mau, que ele aderiu aos costumes das nações vizinhas, que sacrificavam crianças para conseguir, né, as bênçãos, né? Ele sacrificava crianças. E então ele foi um dos reis terríveis, né? Mas se você for ler ainda a história deste rei Manassés, houve um momento em que ele se arrependeu e ele orou a Deus e Deus foi misericordioso. Olha que Deus maravilhoso é este, revelado nas Escrituras. Então eu vou encerrar aqui um pouco deste profeta maravilhoso, um pouco desta palavra, deste livro vivo, poderoso, maravilhoso. Tá bom? Então Deus te abençoe e que você, nesses dias tão difíceis, creia neste Deus, Deus de Isaías, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó ou Israel, o meu Deus, o seu Deus. Amém? Que o Senhor te sustente, te fortaleça, guarde você, sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe.